Oi pessoal, aqui é o professor Jefferson Frank. Então vamos falar aí da República Velha Brasileira. Por que ela tem esse nome, República Velha Brasileira? É muito fácil, né? República Velha, porque foi a primeira República Brasileira, né? Em 1889, você já sabe, né? Já estudou, tiraram Dom Pedro II do trono de uma forma bem covarde ali, tiraram ele sem ele ter feito nada. Ele tinha um grande apelo popular, o povo gostava dele. Sua filha, Princesa Isabel, tinha abolido a escravidão em 3 de maio de 1878. Ele estava com uma alta popularidade, mas existia na época ali o positivismo, que era uma ideologia cientivista francesa, que estava influenciando a cabeça de alguns republicanos brasileiros da época, ali como Silva Jardim, Benjamin Constant, e entre outros ali, né? E aí eles vão derrubar Dom Pedro II do trono. Dom Pedro II vai ser expulso para Portugal, com toda a família real brasileira, e vai começar ali a primeira República Brasileira, que hoje ela tem o nome aí de República Velha Brasileira. O primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, e o segundo presidente, Marechal Floriano Peixoto. Neste período que o Brasil foi governado primeiro por Deodoro, depois por Floriano Peixoto, o Brasil vai ter o nome de República das Espadas, né? Porque eram dois militares governando ali na época ali. Era Dom Pedro, perdão, Dom Pedro não, era o Dom Pedro já foi, né? Infelizmente já tinha ido para Portugal. Era o Deodoro e depois o Floriano Peixoto. Então era a República das Espadas, né? Dois militares governando o Brasil. Depois de Floriano Peixoto vem Prudente de Moraes, era um cara que era civil, foi o primeiro presidente civil do Brasil, Prudente de Moraes. E com Campos Salles ali, um pouco mais à frente, começa a República das Oligarquias do Café com Leite. Então eles tinham um pacto ali na época, que uma hora governava um presidente mineiro, que era do leite, e uma hora um presidente paulista, que era do café. Então, por isso, República do Café com Leite, ou República dos Coronéis da Oligarquia, né? E essa república aí vai terminar em 1930 com o golpe de Getúlio Vargas, o gaúcho Getúlio Vargas ali. Ele vai dar fim à República Velha Brasileira, mas aí é um outro assunto, um outro momento. Então, a República Velha Brasileira, ela começa em 1889, com a queda da monarquia brasileira, com Marechal Deodoro. E vai terminar lá com Washington Luiz, em 1930, com o golpe de Getúlio Vargas. Mas daí depois a gente vai estudar mais para frente o que foi o golpe de 30. Então, alguns acontecimentos importantes aí da República Velha Brasileira. Parte econômica, encilhamento. Olha, pesquisa essa palavra encilhamento. Foi uma medida econômica desastrada do grande jurista brasileiro Rui Barbosa. Então, ele tentou ali fazer o que muito pensa que pode ser feito, né? Que é imprimir moeda ali, só que gera uma inflação tremenda ali, não deu certo. O Brasil acabou tendo uma grande crise econômica ali, com o Rui Barbosa, que foi um grande pensador e um grande jurista. É a questão de conflitos. Eu vou fazer um vídeo só sobre esses conflitos aí. Como a República foi um golpe, né? Não deu para aceitar caladamente esse golpe. Começa ali com a Revolução Federalista ali, onde os gaúchos, os maragatos, eles quiseram derrubar o presidente da época, Floriano Peixoto. Uma guerra que tomou conta de todo o sul do Brasil. Eles queriam chegar lá no Rio de Janeiro. Então a Revolução Federalista queria fazer do Brasil um país federalista, com estados tendo as suas próprias leis e constituição. Essa era a vontade dos gaúchos federalistas. Perderam a guerra lá para o governo federal do Brasil. Tivemos também a Guerra de Canudos, né? Antônio Conselheiro era um monarquista, não aceitava pagar imposto para a República, ele tinha bastante seguidores no sertão da Bahia, e o exército do Brasil vai lá e vai ter uma guerra terrível, onde mais de 10 mil pessoas vão morrer lá no sertão da Bahia, vão matar o Antônio Conselheiro. Tivemos aqui em Santa Catarina, por causa da construção de uma ferrovia, a Guerra do Contestado, que foi em Santa Catarina, no oeste catarinense e no Paraná. Tivemos no Rio a Revolta da Armada, que aconteceu no mesmo momento do que a Revolução Federalista. Ambos queriam derrubar Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, que era para sair do poder, e prorrogou seu mandato, por isso deu essas duas revoltas. Tivemos o Cangaço, né, que é uma guerra lá no sertão, lá do Nordeste, lá dos
pessoal que fazia saques e roubos pelo interior do Brasil, tenentismo, movimento dos tenentes, até uma revolta da vacina aconteceu na República Velha, porque tinha um surto aí, acredite se quiser, de peste negra no Brasil, a peste bubônica, né? Febre amarela, e o povo não queria se vacinar, e o governo mandou se vacinar na marra, e o povo foi para a rua, teve mortes, teve briga, teve prisões, e depois o governo acabou a vacinação obrigatória, a revolta da vacina, né? Então teve muitas revoltas aí nesse período chamado República Velha Brasileira. Tivemos situações inusitadas, como golpes, revoltas, guerras, né? Então foi um período bastante conturbado da política brasileira, né? Que reflete até os dias de hoje, né? O coronelismo, que era o clientelismo, né? Você manda no poder, então você vai ter uma empresa amiga que vai ser associada ao governo e vai ter privilégios. Isso aí é clientelismo, né? Voto de cabresto. Você imagina que a eleição naquela época lá, você tinha que votar ou em voz alta ou você votava ali com o capanga do coronel, que ele ia fiscalizar em quem você votava. Então você ia votar para prefeito, mas o candidato do prefeito era um só, e tu tinha que votar nele, e porque o capanga do prefeito ali, do coronel ali, estava ali do lado te fiscalizando. Isso chama-se voto de cabresto. Muito comum na República Velha Brasileira, que teve muitas coisas assim negativas naquela época ali. Como falei para vocês, o café com leite, né, aquela decisão de só presidentes mineiros e paulistas governar o Brasil. Então foi uma época assim bastante conturbada da história do Brasil. Isso só podia terminar num golpe, né? Só podia terminar num golpe. Começou num golpe de 1879, tiraram Dom Pedro II do trono, e vai terminar num golpe aí de 1889, porque Getúlio Vargas ele perde a eleição para Júlio Prestes. Eles inventam uma história lá para poder justificar um golpe de Estado e não deixam Júlio Prestes assumir. E Getúlio Vargas vai ser presidente do Brasil e vai dar fim à República Velha, mas é um assunto que daria um vídeo inteiro falando desse golpe de 1930 aí da era Vargas, né? Mas então, relembrando, primeiro o presidente Marechal Deodoro da Fonseca e o último Washington Luiz, que iria ser substituído por Júlio Prestes, mas Getúlio Vargas não deixou, e dando fim à República Velha. Várias revoltas, várias guerras, né? Clientelismo, voto de cabresto, né? Café com leite, só presidente mineiro e paulista se revezando no poder. Os dois primeiros presidentes eram Deodoro e Floriano, por isso foi chamada República das Espadas. Nesse período, a capital catarinense ela muda de nome, ela deixa de se chamar Desterro e vai se chamar Florianópolis, em homenagem a Floriano Peixoto, o segundo presidente do Brasil, que puniu os catarinenses, porque os catarinenses apoiaram os gaúchos maragatos federalistas, e aí, como os maragatos federalistas perderam a Revolução Federalista, Floriano Peixoto puniu os catarinenses, mudando a capital para o nome dele. Florianópolis significa cidade de Floriano. Então aconteceu muita coisa na República Velha Brasileira, é um assunto interessante, porque a gente ainda vê aspectos dessa República Velha nos dias de hoje, né? Ou vocês acham que as eleições ainda são totalmente transparentes, ou você acha que não há pressão política nos interiores do Brasil afora aí, ou vocês acham que não tem corrupção, que não tem revoltas, né? Muitas coisas ainda existem até os dias de hoje, e a gente é reflexo, né, do autoritarismo daquela época, né? Na época queriam fazer uma nossa república muito parecida com a dos Estados Unidos, com liberdade para estados e municípios, mas acabou prevalecendo na história do Brasil uma república autoritária, uma república centralizadora, uma república onde as oligarquias e os coronéis associados aos políticos mandam. E isso infelizmente, até os dias de hoje. Então, isso aí, República Velha, de 1889 até 1930, quando Getúlio Vargas termina com seu golpe de 30. Um grande abraço a todos, do professor Jefferson Frank.